Eu sou o seminarista André, estou no primeiro ano da configuração, que corresponde, né, geralmente ao primeiro ano de teologia. Sou natural da cidade de Várzea Alegre, né, já estou no meu 5º ano de seminário. E é uma alegria muito grande estar aqui. Eu recebi o convite do Yuri, né, há uns dias, né, na semana passada, para falar um pouco com vocês sobre obediência, compromisso e responsabilidade, principalmente aplicado na vida daqueles que servem ao altar, né? Sejam os coroinhas, os cerimoniários, né? Os servidores do altar em geral. Esse meu testemunho, eu vou fazer, eu digo testemunho porque eu fui também coroinha, fui também cerimoniário muito tempo antes de entrar no seminário, né? Eu fui cerimoniário durante 3 anos e coroinha durante 5. Eu já entrei um pouco tarde, não entrei tão criança, mas ainda passei 5 anos sendo coroinha, e desses 5 anos, 3 fiquei sendo cerimoniário. E esse tema que o Yuri me passou, da obediência, do compromisso, da responsabilidade, é de suma importância, né? Nesses 5 anos, eu fui coordenador durante 4, né, do grupo de coroinhas e cerimoniários da minha paróquia, né, a paróquia de São Raimundo Nonato. E era uma das coisas que eu sempre, das teclas que eu sempre batia, das coisas que eu sempre cobrava dos outros meninos, né? Principalmente lá no meu tempo, tinham muitos jovens, já de 16, 17 anos, né? Já eram rapazes e moças, né? Tinha também meninas, eram rapazes e moças já bem maduros. Então, se vocês puderem, eu gostaria que colocassem a idade no chat, né? Colocassem a idade de vocês para mim ter mais ou menos noção da faixa etária com quem eu estou falando. Pronto, Noêmia tem 12, Moisés 17, Luiz André 14, que é o contrário do meu nome, e o Jefferson 16. Então já é uma faixa etária, o José Anderson 16 também. Já é uma faixa etária que presume por si só um pouco de responsabilidade e de compromisso, né? Yuri já tem 20, é o decano do grupo, pelo jeito. É uma idade que, naturalmente, independentemente de ser cristão, de não ser, e sendo cristão, ser coroinha, ser cerimoniário, já é uma idade que nos cobra uma certa responsabilidade, né? O que não quer dizer que essa responsabilidade seja sempre atendida, né? Como todos nós sabemos, nessa faixa etária, né, dos 12, mais ou menos, até os 20, 22 anos, é uma fase de muita rebeldia, às vezes de muita inconstância, né? Todas as ideias que vão aparecendo, nós a tomamos para si e nos apegamos a elas e vivemos com uma radicalidade muito grande, né? É o que o Papa Francisco costuma dizer com os jovens, e até o Dom Henrique Soares também dizia, é que os jovens, eles têm coragem de tudo. Tudo que você propor ao jovem, ele vai topar. Ele vai, se for para ele fazer 1 ano de missão na África, o jovem tem essa coragem, ele vai. Só que a juventude tem um problema, que é um problema que é próprio da juventude, que é a inconstância, né? Ele vai, passa 1 ano de missão, mas depois disso, é como se aquilo fosse perdendo a graça, ele não tem a virtude da perseverança. E no grupo de coroinhas é o lugar, na igreja, muito apropriado para se trabalhar essa questão da responsabilidade. Até porque, uma vez sendo cerimoniário, servindo ao altar, desde já vou dar as boas-vindas aqui em nome do Yuri aos que estão entrando agora, sejam bem-vindos. Estamos continuando. Então, aqueles que servem ao altar têm uma responsabilidade que, além da responsabilidade natural, né, do cristão, do indivíduo, do cidadão, eles têm uma responsabilidade sagrada. Os coroinhas e os cerimoniários são nada mais, nada menos do que os servidores, depois dos sacerdotes, né, que agem em persona Christi. Depois deles, os coroinhas e os cerimoniários são os servidores do altar. São aqueles que cumprem como que a função que os levitas cumpriam no Antigo Testamento, né? Quando a gente vai ler o livro do Êxodo, lá na Bíblia, o segundo livro da Bíblia, Deus institui um sacerdócio, que é o sacerdócio de Arão, que era o irmão de Moisés. Então, Arão e os seus filhos
né, tinham esse sacerdócio, e Arão era o sumo sacerdote. Porém, os outros homens da tribo de Levi, ou seja, os descendentes de Levi, filho de Jacó, também eram uma casta sacerdotal. Porém, eles tinham o nome de levitas, né? Levitas por conta de Levi, de quem eles descendiam. E o trabalho dos levitas era servir, era ajudar no culto do Antigo Testamento, né? Os sacrifícios, né? Então, o culto do Antigo Testamento era o sacrifício de bois, de cordeiros, de aves, dos animais prescritos pela lei, né? Mas para isso precisava de uma fogueira acesa, precisava de uma estrutura semelhante a uma pia batismal, que era o lavabo, onde o sacerdote purificava as suas mãos. Tinha um segundo lavabo onde o sacerdote purificava as oferendas, né? Ele limpava, ele lavava. Existia um altar do incenso, um altar do sacrifício, o Santo dos Santos, ou seja, era um culto bem complexo. E os sacerdotes serviam presidindo esse culto. E os levitas ajudavam. Os levitas ajudavam retirando e preparando a lenha para se queimar os holocaustos, né? Que a gente sabe que eles sacrificavam os animais e uma parte, né? O sangue, a gordura dos animais que eram sacrificados eram queimados, né? Em honra a Deus, era o sacrifício a Deus. Então, os levitas eram quem preparavam esta lenha, era quem acendia o fogo, eram aqueles que ajudavam o sacerdote a purificar as oferendas, ajudavam o sacerdote a purificar-se, né? Eram, basicamente, né, usando um termo comum, eram os coroinhas do sumo sacerdote do Antigo Testamento, né? Eles eram quem organizavam, quem faziam de fato a cerimônia acontecer. E aquela missão era uma missão sagrada importantíssima. Ou seja, para matar um animal e oferecer a Deus era um serviço de uma vida toda, era a maior honra para um levita era servir no templo. E quão grande não é a honra nossa de como coroinhas, de como cerimoniários, de servirmos não a Deus que está distante no céu somente, mas servirmos a Deus sacramentado sobre o altar nas espécies do pão e do vinho. Os levitas rezavam e ofereciam a Deus. Na missa, é Deus quem desce, quem se oferece a nós, né? E para isso ele precisa de servidores. Em primeiro lugar, o sacerdote, que age na pessoa dele, por isso que esse milagre é possível. E em segundo lugar, aqueles que são os ministros do altar, os coroinhas, os acólitos, os cerimoniários. São eles quem organizam, né? Eu digo eles, mas são vocês quem organizam e fazem com que esse milagre aconteça de uma forma bela, de uma forma solene, de uma forma que seja segundo a prescrição da igreja, que seja de uma forma digna, simples, porém muito vistosa, porém muito decorosa. Porque, como o Papa Bento XVI dizia, uma liturgia bem celebrada é a melhor de todas as catequeses. Então, por isso que é importante o serviço. Não adianta só o padre ir sozinho. É claro que a missa acontece, né? Se o padre tiver lá, tiver um sacerdote, pão e vinho, né? Vinho com um pouco de água dentro. Se tiver isso, a missa pode acontecer, né? Não é a falta de um acólito não faz com que a missa seja inválida. Porém, com a presença nossa de servidores, de ministros do altar, que essa liturgia passa a ser uma liturgia exuberante e passa a manifestar o mistério real de Cristo, o mistério real da encarnação. Eu vou fazer uma pequena exposição, né, sobre esses conceitos, né, obediência, responsabilidade e compromisso, e dentre eles também entrarão outros temas, né, como a unidade, como a humildade, né, mas eu farei essa exposição e logo eu vou dar um espaço para que quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser tirar alguma dúvida, né, não tenham medo, não tem problema, né? De preferência, ligue sua câmera, faça uma pergunta, né? Aqueles que podem ligar a câmera, é oportuno que liguem, né? Para a gente ter uma conversa mais real, né? Mais presencial possível, né? Mas também quem não quiser pode escrever a pergunta no chat, que na medida das minhas possibilidades eu respondo. Então, para começar, eu trouxe para vocês uma citação do Catecismo da Igreja Católica, né, desse livrinho aqui. Acho que vocês
Provavelmente vocês conhecem. Graças a Deus, esse livro ficou muito conhecido nos últimos anos, né? É lá no parágrafo 1900 que o catecismo vem nos dizer assim: o dever da obediência impõe a todos, né? Prestem atenção que o catecismo diz que a obediência é um dever. Começa assim: o dever da obediência. Ou seja, obediência não é uma opção para o cristão. Obediência é um dever. Não existe cristão desobediente. Santa Faustina dizia que o diabo se esconde sob o manto da humildade, sob o manto da pureza, sob o manto de tudo. Ele só não consegue se esconder sob o manto da obediência, né? Como nós sabemos, o diabo, ele consegue perverter as virtudes, né? Às vezes uma pessoa que é humilde, o diabo consegue perverter a humildade daquela pessoa numa vaidade. Uma pessoa que é pura, né, que é casta, ele consegue perverter aquela pureza e aquela castidade também numa espécie de vaidade, num rigorismo, sabe? Ele sempre, todas as virtudes, o demônio ele consegue nos seduzir e faz com que pervertamos. Ele só não consegue perverter uma única virtude, que é a virtude da obediência. Porque o lema do diabo, né, é a desobediência. Segundo a tradição, o diabo, Lúcifer, que era um anjo, né, um anjo de luz, disse no céu: non serviam, né, ou seja, não servirei. Não servirei. Por isso que, no momento que ele disse isso, o arcanjo Miguel gritou: quem como Deus? Né? Porque ele dizia que não serviria a Deus, porque ele era como Deus. Então, Miguel respondia: quem é como Deus? Querendo dizer que o diabo não era, né, nem de perto, semelhante a Deus. Então, o lema do diabo é esse: não servirei, eu não obedecerei. O pecado do diabo é a soberba. É aquele que acha que toma para si o autocontrole da vida e é o seu próprio Deus, é a sua própria lei. Então, o catecismo vem dizer que o dever da obediência, ou seja, para ser cristão tem que ser obediente, impõe a todos prestar à autoridade, ou seja, prestar para as autoridades as honras a ela devida, a elas devidas, e cercar de respeito, conforme seu mérito, de gratidão e benevolência as pessoas investidas de autoridade. Aqui o catecismo está falando de as autoridades em geral, né? Começando pelas autoridades civis, um prefeito, um presidente, um vereador, um deputado, as autoridades familiares, o pai, a mãe, aqueles que são mais velhos, os nossos tutores, aquelas pessoas que cuidam de nós, e também as autoridades espirituais, o pároco, o bispo, o papa, todo e qualquer sacerdote, embora não seja meu pároco, eu devo obediência, respeito, né, e reverência a ele, independentemente de quem ele seja. É o que São José Maria Escrivá diz. Eu não estou aqui com o livro agora, mas ele diz no livrinho O Caminho dele, né, que o sacerdote, independentemente de quem ele seja, deve ser sempre respeitado e reverenciado. Não pela pessoa que ele é em si, né? Às vezes até sim, se ele for um sacerdote muito santo, mas principalmente pelo sacerdócio de Cristo que habita nele. Eles merecem respeito. Então, quanto mais respeito não merece o bispo, que é um sucessor direto dos apóstolos, quanto mais respeito não merece o Santo Padre, que é o sucessor de São Pedro. Então, o Catecismo da Igreja Católica vem dizer isso, que a obediência é um dever do cristão. Ou seja, sem obediência não há cristianismo. Os cristãos, desde o início da igreja, se aglomeraram em torno de autoridades. No começo eram os apóstolos. No começo de tudo, era o próprio Jesus Cristo, os apóstolos e os discípulos em torno dele. Depois da ascensão, os apóstolos, cada um tinha em torno de si uma comunidade de quem cuidava, de quem pastoreava. E depois da morte de cada apóstolo, foram permanecendo os sucessores dos apóstolos, né? Os bispos, depois os presbíteros passaram a assumir a chefia de comunidades. Então, desde cedo, desde o início da igreja, que os cristãos se aglomeram em torno de uma autoridade a quem eles prestam obediência. Como São Paulo diz, haverá um só rebanho e um só pastor. Então, o cristianismo por essência, a religião dos pastores. Não dá para ser cristão sozinho, não dá para ser cristão separado do corpo da igreja.
que por sua vez é um corpo hierárquico. A igreja tem uma hierarquia. A igreja tem Cristo, nosso Senhor, que é a sua cabeça, a cabeça do corpo místico de Cristo, e de forma visível, o cabeça da igreja é o Santo Padre, o Papa Francisco. Né? E a partir disso vem descendo toda a hierarquia da igreja. Os cardeais, que ajudam o Papa a administrar a igreja, os bispos, que são sucessores dos apóstolos, cada um responsável por uma igreja local, e a partir disso os presbíteros, né, os párocos, que são os vigários do bispo, ou seja, estão fazendo as vezes do bispo em cada paróquia, em cada comunidade. Né? E por fim, nós fiéis leigos. Então, essa obediência é extremamente necessária. Né? Para argumentar um pouco mais sobre a obediência, a necessidade e a importância dela, se alguém tiver com a Bíblia, eu queria que abrisse lá no capítulo 2 de Lucas. Né? Se alguém tiver uma Bíblia perto. Alguém tem alguma Bíblia perto aí? Eu tenho. Bom, lá no capítulo 2, no versículo 51. Tem como repetir, por favor? Lucas, capítulo 2, versículo 51. Encontrou? Se não encontrou, eu posso fazer a leitura aqui. Lucas 2, versículo 51. Encontrei, André. Pronto. Pode ler. Jesus desceu, então, com os seus pais para Nazaré e era obediente a eles. Sua mãe guardava todas as coisas em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e das pessoas. Muito obrigado, Yuri. Vocês perceberam o que vocês acabaram de escutar, que é um dos maiores absurdos que a gente pode ver no mundo? Jesus lhes era obediente. Né? Na tradução aqui da minha Bíblia tem, de uma forma ainda mais forte, Jesus era submisso. Quem era Jesus? Quem era não? Quem é? Que ele morreu e ressuscitou, né? Está vivo ainda. Quem é Jesus? É Deus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ou seja, o Verbo divino que criou o mundo, que salvou o mundo, o Filho de Deus eterno, que também é eterno, ele era obediente a dois seres humanos, a José e a Maria. Parece contraditório até, mas isso faz parte da contradição pedagógica de Deus, ou seja, Deus faz acontecer alguns contrastes para que nós entendamos. É como se Deus estivesse assim jogando na nossa cara, né? E dizendo assim: você só não entende se não quiser. Jesus, a vida de Cristo é exemplo para nós. O cristão é aquele que leva no seu cotidiano a vida de Cristo, que é uma vida de renúncia, uma vida de pregação do Evangelho, pregação da Boa Nova, uma vida de fazer o bem, é uma vida de sacrifício e uma vida de redenção. Nós temos que tomar essa vida para nós. E Jesus também teve uma vida de obediência. Jesus, que era Deus, ele não precisava obedecer a ninguém. Não precisava obedecer a ninguém além dele mesmo. Porém, ele, por vontade própria, se fez submisso a dois seres humanos, a Virgem Maria e a São José. E não só a eles, ele fez submisso a outros seres humanos, porque a gente pode dizer assim, não, ele era submisso
há dois santos, os dois maiores santos da igreja, a Virgem Maria e São José. Ser submisso a eles é muito bom. A vontade deles é em perfeita comunhão com a vontade de Cristo, então não teve dificuldade essa obediência. Porém, Jesus Cristo também se fez obediente, de certa forma, a Pôncio Pilatos, que mandou crucificá-lo. Jesus Cristo se fez obediente ao sinédrio dos judeus que o perseguia. Porque Pôncio Pilatos condenou Jesus Cristo à morte e em momento nenhum ele protestou contra isso. Pelo contrário, né? Ele se entregou livremente. Não me tiram a vida, eu a dou livremente, disse ele. Ou seja, Jesus se fez obediente tanto da autoridade paterna, quanto, de certa forma, também da autoridade política, e, no geral, ele se fez obediente daquilo que lhe era inferior, que é a humanidade. A humanidade, é claro, Deus está lá em cima, infinitamente em cima, e a humanidade é um abismo que separa Deus e a humanidade. Porém, aquele que é o Criador se fez submisso à sua própria criatura, por amor, para nos dar o exemplo. Se ele se fez obediente, se fez humilde, se ele teve essa responsabilidade, esse compromisso de cumprir a sua missão, por que nós faremos diferente? Por que nós vamos vamos nos arrogar a si o direito de, né, colocando no nosso contexto de cerimoniários, de coroinhas, como é que eu vou tentar impor na liturgia algo que não existe no missal? Porque é que Jesus Cristo se fez obediente a Pôncio Pilatos, que era um governador que queria matá-lo, que de nada tinha de virtude? Por que que eu não posso me colocar em obediência à igreja que promulgou aquele missal com todas as suas rubricas? Por que que eu não quero seguir aquele missal? Porque eu acho que é de outra forma? Porque eu acho que seja assim? No cristianismo não existe essa história de eu acho. Ou é ou não é. E, como eu disse, a igreja é uma hierarquia. E ela é uma hierarquia justamente porque Cristo a instituiu assim. Cristo a instituiu essa hierarquia, dando poder a alguns para que esses governassem, sempre com caridade, com serviço, e foi distribuindo os poderes, mas sempre nessa hierarquia. Existe o superior e existe aquele que está para obedecer. Assim como o superior, né, no caso da igreja visível, o superior é o Papa, é o Santo Padre. Ele, mesmo assim, ele não quer dizer que não deva obediência a ninguém. Ele deve obediência à igreja, a igreja de 2000 anos, ele deve obediência ao próprio Cristo, a quem ele representa. Ele deve obediência à Sagrada Escritura, ele deve obediência à tradição da igreja, ele deve obediência ao magistério. Então, se Jesus Cristo se fez obediente, se o Papa é obediente, se os bispos são chamados à obediência, por que nós, né, cristãos leigos, né, servidores do altar, não nos faremos obedientes àquele que está sobre o altar na espécie do pão e do vinho? Aquele que... Mas a gente pode dizer, não, mas uma coisa é o ser obediente a Deus, outra coisa é o ser obediente à igreja. Sabem quem foi o primeiro que disse isso? Martinho Lutero, né? O grande reformador protestante. Ou seja, isso é um pensamento protestante, querer separar Cristo da igreja. A gente pode ver, por exemplo, lá em Efésios 4, do versículo 1 ao 6, que São Paulo diz, a igreja é o corpo de Cristo. E o nosso corpo só faz o que a cabeça manda. O nosso corpo, né, sempre, para mim mexer essa mão assim, é porque o meu cérebro está dando um comando que eu mexa. E ele dá o comando também que eu pare. Assim é a igreja. A igreja só faz aquilo que a cabeça manda. A gente pode dizer, mas tem tanto erro, tem tanto pecado, tem tanta coisa errada na igreja? Tem. De Gente, fato, Jesus Cristo... desculpa aí. A internet tinha caído. Aí eu voltei de novo agora. Certo, sem problema. A gente diz, tem tanto pecado, tem tanto erro na igreja, é Jesus Cristo quem manda isso? Não. Porque Deus não anula a nossa liberdade. O Papa tem a liberdade dele, embora ele seja o vigário de Cristo, ele tem a liberdade, eu tenho a minha liberdade enquanto seminarista, os sacerdotes têm liberdade. Então, na medida em que eu não me porto como membro do corpo de Cristo, né, porto por mim mesmo, que não obedeço, eu peco e envergonho a igreja. E quando eu ajo assim, eu não estou agindo conforme a cabeça.
Não sei se vocês já viram uma pessoa que seja doente de paralisia ou de epilepsia. Uma pessoa que tem paralisia, epilepsia ou outras doenças do gênero, qual é o problema grande delas? É que o corpo não obedece aos comandos do cérebro. E o que é que acontece com essas pessoas? Elas são, né, doentes, elas não têm como viver normalmente, né? Elas têm sempre que ter uma ajuda, elas têm sempre que estarem amparadas, ou seja, precisam sempre de alguém para que cuide. Mas por quê? Porque o corpo não obedece à cabeça. A partir do momento que na igreja algum pedaço do corpo, algum membro do corpo de Cristo para de obedecer à cabeça da igreja, esse membro vai ficar doente e não vai mais servir para nada. Não vai mais servir para nada. Para citar um exemplo bem contemporâneo, assim, nosso, né, que tem cerca só de 50 anos, mais ou menos, quando a igreja celebrou, na década de 60, o Concílio Vaticano II, que foi muito polêmico, até hoje é polêmico, houve um bispo francês que não aceitou, né, não aceitou de forma nenhuma o concílio e teve o apoio de mais 2 outros bispos, um inclusive era brasileiro. Né? Teve o apoio de 2 outros bispos que não aceitaram, eles disseram, né, que a igreja tinha errado. É claro que pode até ser que os homens tenham errado, mas a igreja não errou. Talvez o concílio em si não foi errado, talvez a aplicação dele não tenha sido adequada. Né? Porém, esse bispo disse que a igreja errou e se separou da igreja, ordenou 4 bispos sem o mandato apostólico, ou seja, sem o mandato do Papa. Ou seja, uma parte do corpo agiu sem que a cabeça desse o comando. O que foi que aconteceu? Foi excomungado. Né? O Código de Direito Canônico diz que quem é ordenado sem mandato apostólico, tanto quem ordena como quem foi ordenado, está excomungado. Então, ou seja, essa parte do corpo teve que ser cortada para não adoecer o resto do corpo. Né? Aí a gente pode dizer, mas ele estava defendendo os valores tradicionais. Sim, tudo bem. Vamos dizer que eles tinham boa intenção, eu tenho certeza que esse bispo e os outros companheiros dele não tinham a intenção de destruir a igreja. Né? Eles só estavam numa compreensão errada da igreja. Mas hoje vamos parar para pensar e ver os frutos desse cisma. Né? Esse bispo morreu. Desses 4 bispos que foram ordenados, né, eles se dividiram entre si. Então, aconteceu com eles semelhante ao que está acontecendo com eles, semelhante ao que acontece com os protestantes. Né? Eles se dividiram, saíram da igreja, né, querendo ser mais igreja do que a própria igreja, e agora eles estão se dividindo entre si. Desse grupo, primeiro que o bispo fundou, ele já está dividido em 2 ou 3 ramos, né, onde eles já não concordam mais entre si, e é uma briga, e logo, né, pelos desígnios da história, a gente pode fazer até uma previsão. Logo, isso vai acabar. Pronto, Maria Rita pergunta, o que é excomungado? Excomungado vem a palavra ex, quer dizer fora. Aí, comungado, excomunione, vem de excomunhão. Ou seja, a excomunhão é quando você diz ex de fora, comunhão, quer dizer fora da comunhão. Quando uma pessoa é excomungada, ele é um cristão que por algum motivo fez um delito muito grave, que o remédio que a igreja aplica a ele é a excomunhão, ou seja, a igreja tira ele da comunhão de todos os fiéis. Ou seja, ele não pode mais comungar, não pode mais receber nenhum dos sacramentos, né? Ele fica de fora da comunhão da igreja. É como um remédio disciplinar. É quando a criança está assistindo muita televisão e sem querer estudar, aí a mãe corta a televisão dela. Está proibido de assistir televisão até você se emendar. Né? A excomunhão tem esse sentido. Proíbe você do acesso a todos os sacramentos. Se você for padre, por exemplo, e for excomungado, você não pode mais celebrar missa, você não pode mais fazer nada. Então, até que você reveja seus atos e possa voltar de novo para a comunhão da igreja. Então, essa turma se separou da igreja. Né? E a gente, pela história, pelo que já aconteceu, que não é a primeira vez que isso acontece, logo isso vai ter um fim. Logo eles vão, eles mesmos se destruir. Ou vão voltar para a comunhão da igreja, né? Esse é o desejo, ou vão se destruir por si mesmos.
Quando houve o Concílio Vaticano I, que foi lá no final do século XIX, lá na década de 1870, que o Papa Pio IX proclamou o dogma da infalibilidade papal, né? Ou seja, né, que o Papa, sim, Maria Rita Maria, um leigo pode ser excomungado, qualquer cristão pode ser excomungado, né? Qualquer cristão pode ser excomungado, né? Um cardeal pode ser excomungado, um bispo pode ser excomungado, um padre, um leigo, um coroinha, uma criança da primeira comunhão. Não, a criança não dá para ser excomungada porque ela não tem responsabilidade sobre seus atos, mas qualquer cristão pode ser excomungado. Mas isso é uma pena que é muito severa e você tem que, digamos assim, você tem que ser muito porreta para poder conseguir sofrer essa pena. Você tem que ser muito teimoso para conseguir ser excomungado. A igreja não excomunga qualquer um. E, voltando, né, no Concílio Vaticano I, quando o Papa Pio IX proclamou o dogma da infalibilidade papal, que dizia que quando o Papa ensina da sua ex-cátedra, ou seja, do seu posto de Papa, sobre fé, moral e costumes, o dogma diz isso, quando ele ensina dessa forma, ele ensina de forma infalível, ou seja, sem falha. Ou seja, é verdade. Não tem perigo de um Papa errar quando ele ensina, né, do seu posto, do seu magistério pontifício, sobre fé, moral e costumes. Né? Isso não quer dizer quando o Papa dá uma opinião sobre isso. Não, o Papa pode ter a opinião dele, mas quando ele ensina solenemente, né, sobre fé, moral e costumes, ele não erra. É uma garantia, né, que esse dogma nos dá. Então, quando foi proclamado esse dogma, teve um grupo de católicos, né, inclusive bispos e padres, que não aceitaram de jeito nenhum. Não aceitaram e diziam que isso não era coisa da igreja, né, não era a fé da igreja, e se separaram. Então, o que foi que aconteceu com eles? Isso no século XIX. Já está com mais ou menos 150 anos que isso aconteceu. Ou seja, faz mais tempo do que 3 vezes mais tempo do que o cisma do cardeal do bispo Lefebvre, né, que eu falei nesse instante. E hoje em dia a gente vê os frutos, né? Eles se chamaram os velhos católicos, querem dizer que eram os católicos originais. Hoje em dia eles permitem divórcio, permitem aborto, ordenação feminina, não creem mais na Eucaristia como a igreja crê, ou seja, eles queriam ser mais católicos do que a própria igreja católica e hoje em dia não tem mais nada de fé católica. Por quê? Porque é como diz no Evangelho, aquele ramo que não está dando fruto, o agricultor vai lá e corta e ele seca. Porque o membro só dá fruto, a galha só dá fruto quando ela está ligada no tronco da árvore, quando ela está se alimentando da seiva da árvore. A partir do momento que esse tronco se separa por vontade própria da árvore, o destino dele é secar e morrer. E a gente vê isso, por exemplo, que aconteceu nos protestantes, né? Martinho Lutero se separou da igreja, né? Fez o cisma protestante em 1517. Ou seja, no começo existia a igreja católica, né? Quando ele fez o cisma, e ele criou a igreja dele, que era a igreja luterana, contra a igreja católica. Hoje em dia, existem mais de 50 mil denominações protestantes. E uma das menores é a igreja que Lutero fundou, ou seja, a primeira. Então, a partir do momento que Lutero se separou da igreja, a partir do momento que aquele ramo, aquela galha, saiu e deixou de ter contato com o tronco, ele secou e morreu e agora está se esfarelando. Tem mais de 50 mil denominações, né, que eles não concordam em nada entre si. Né, vivem separados. Né? Eu não preciso explicar isso, porque todo mundo, a gente sabe mais ou menos como é que funciona o protestantismo hoje em dia. Né? Um pastor briga com o outro, pronto. Então aquele que saiu vai e funda uma própria igreja. A nossa igreja não tem isso, nós primamos pela unidade, a unidade do corpo de Cristo, porque Cristo é um só, e cada corpo só tem uma cabeça, e cada cabeça só tem um corpo, não tem como uma cabeça ter 2 corpos, né? Isso seria uma anomalia, seria impossível de viver. Então, nós prezamos pela unidade da igreja, né? Que é o que São Paulo vai dizer lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, do 1 ao 6, que eu vou fazer aquela leitura rapidinho para vocês. São Paulo diz assim à comunidade de Éfeso:
Exorto-vos, pois eu, que sou prisioneiro no Senhor, ele diz isso porque São Paulo, quando escreveu essa carta, estava preso numa masmorra lá em Roma. Eu, prisioneiro do Senhor, andardes de modo digno da vocação de que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, ou seja, com paciência, com nobreza na forma de agir, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, né? Ou seja, a igreja, ela só tem, é um só corpo e um só Espírito, é a unidade. Assim como é a nossa esperança na vocação de que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos e por meio de todos e em todos nós. São Paulo diz isso, né? Que é falando da unidade. Por isso que na igreja é importante a humildade, é importante a unidade e a humildade de se submeter a essa unidade. E como é que a igreja consegue ter essa unidade? Por meio da obediência, por meio do compromisso, por meio da responsabilidade. Quando cada membro faz o seu dever, quando cada membro cumpre a sua tarefa, em obediência, né, sempre na obediência da fé, a igreja consegue ser una, a igreja consegue caminhar e consegue ser aquele que Deus quis para nós. Eu trouxe aqui uma citação da regra de São Bento, né, que São Bento escreveu essa regra lá no século V, ou seja, já está com 1500 anos que ele escreveu essa regra. E logo no início ele diz assim, as primeiras linhas da regra de São Bento, ele ensinando os monges a ser monges, né? Então ele começa a exortá-los assim. Ele diz: escuta, filho, os preceitos do mestre, inclina o ouvido do teu coração, recebe de boa vontade e executa eficazmente o conselho de um bom pai, para que voltes pelo trabalho da obediência àquele de quem te afastaste pela negligência da desobediência. Ou seja, São Bento está dizendo que pelo trabalho da obediência, ou seja, sendo obediente, que nós nos aproximamos de Cristo, porque nós só nos afastamos dele por meio da desobediência. Qual foi o pecado de Adão e Eva? A desobediência. Né? Deus disse, não coma daquela fruta, não coma. E eles foram e comeram. Ou seja, o primeiro pecado do ser humano foi a desobediência. E essa desobediência veio, o pecado original, né, é transmitido a todos os descendentes de Adão e Eva, e nós temos essa tendência a desobedecer. Por isso que São Bento vem dizendo aos monges dele, que também isso é um conselho para nós. Vamos trabalhar, né, ele chama o trabalho, o labor da obediência, para que assim, sendo obedientes, nós consigamos nos aproximar de Cristo, de quem nós nos afastamos por meio da desobediência. A obediência é, antes de tudo, o princípio da unidade da vida espiritual. Ou seja, um desobediente não está próximo de Cristo. E para falar agora de uma forma bem pontual, um cerimoniário, um acólito, um coroinha que não obedece ao seu coordenador, que não obedece ao seu pároco, né? Agora, um adendo. Quando eu falo de obediência, não quer dizer o seu coordenador ou o seu pároco dizer assim, suba na torre da igreja e se jogue de lá. Não. É claro que não. É obediência naquilo que for o seu dever. Né? O coordenador faz uma escala, você deve cumprir aquela escala por obediência. Né? Seu pároco lhe pede alguma coisa, lhe pede um serviço, uma dedicação, organizar uma solenidade, com obediência. Né? É claro que, mas na hora da minha aula eu vou deixar de ir para a aula para ser obediente ao pároco. Não, não é assim também. Né? A gente tem que ter o bom senso das coisas. Né? Mas é ser obediente na questão da disponibilidade. É ser disponível. E tudo aquilo que nos for ordenado, se estiver dentro das nossas possibilidades, nós possamos fazer de bom grado. Né? Possamos fazer de boa vontade. Então, a obediência, ela é o princípio da responsabilidade. Porque quando nós somos obedientes, nós cumprimos o nosso dever. Né? O nosso dever de acólito, de cerimoniário. Nós cumprimos esse dever. Né, sendo responsáveis. Nós cumprimos as escalas, né, nós cumprimos o que está lá no missal,
nós cumprimos a obediência ao pároco, né, ao nosso pároco. Ele, por mais que a gente não concorde com tudo que o pároco faça, com tudo que o pároco diga, inclusive na liturgia, por mais que a gente não concorde, nós devemos, antes de tudo, obediência a ele. Né? Porque quem compete corrigir um pároco em questão de liturgia é o bispo. Né? Ou o bispo ou um outro padre. Não é o acólito, não é o coroinha. Né? A gente pode ir lá conversar, padre, é assim, assim, assim que faz. O senhor não é adequado o jeito que está fazendo. Mas se ele não quiser aceitar, a gente não deve fazer uma revolução na paróquia. Ah, esse padre herege, acendam as fogueiras, vamos queimar ele, porque ele não celebra a missa como está direitinho lá no missal, ele não segue as rubricas. São Paulo diz lá em Tessalonicenses, examinai tudo e ficai com o que é bom. Né? A gente examina a situação. Né? É claro que a gente não vai botar uma paróquia a perder, porque o pároco insiste em errar alguma coisinha ali do missal romano. Ou porque eu simplesmente não gosto do pároco, porque eu não concordo com ele, né? Porque eu não concordo com as ideias dele. Não, o mais importante é a nossa fé e a unidade da igreja. Porque aquele que promove a desunião se chama Satanás. A palavra diabo, eu acho que vocês já devem saber disso. A palavra diabo significa divisor, diabolos, né? No latim significa o divisor. Ou seja, a função do diabo é dividir. Então, aqueles que dentro do grupo de coroinhas, dentro do grupo de cerimoniários, ficam plantando a discórdia, né, por questões mínimas, né? Nem por questão grande a gente deve plantar a discórdia, quanto mais por questão pequena, por questões bestas. Né? Aqueles que ficam fazendo isso, em vez de estar servindo a Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, estão servindo ao diabo, que é o divisor, aquele que é o pai da mentira, o pai da divisão. Né? Então, eu digo isso, que são palavras duras, né? Eu não estou dizendo que seja a realidade de vocês. Pode até ser que não seja agora, mas pode ser que seja também. Né? Porque onde tem seres humanos que trabalham juntos, né? Principalmente dentro da igreja, onde o diabo tenta mais, acontecem dessas coisas. Né? Então, ter sempre esse princípio da obediência, uma obediência humilde e sensata, para que nós possamos cumprir o nosso compromisso de servidores do altar, de servidores de Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. E dessa forma, desempenhar com a responsabilidade do nosso dever. Então, se alguém aqui no grupo, eu espero que não tenha, né, mas se alguém aqui no grupo tem alguma ideia de rejeitar a autoridade da igreja, de rejeitar a autoridade do pároco, né, eu peço encarecidamente, né, pare e analise. Todos aqueles que se colocaram contra a igreja, né, nesses 2000 anos de história, foram como o ramo cortado, né? Caíram da árvore, secaram, e como diz a parábola, esses só servem para uma coisa, para serem queimados. Jesus diz que corta os ramos podres, né, que não produzem frutos, da árvore frutífera, cortam, eles secam, se esfarelam e depois eles vão para o fogo. Igual o joio que é tirado do meio do trigo. Ou seja, nisso ele está querendo dizer que a pena de quem divide o corpo de Cristo, que é a igreja, não é nada mais, nada menos do que o inferno. Então, não é para fazer medo, mas é porque é um artigo da nossa fé. E nós temos que ter sempre isso em mente, não para ficar com medo, mas para guiar os nossos atos, a nossa forma de agir, com responsabilidade, primando sempre pela unidade. E como é que a gente prima pela unidade? Por meio da obediência na fé. A igreja, né, aos seus legítimos pastores, né, a começar pelo nosso pároco, que é quem está próximo. Né? Vocês aí são todos coroinhas de Santo Antônio, né? Não é, Yuri? Pronto. Todos coroinhas de Santo Antônio. Vocês devem, né, uma obediência, um respeito filial ao Padre Leandro, né, que é o pároco de vocês, né? Também ao Padre Carlos, que é o vigário paroquial. Então, devem sempre um respeito, uma obediência com reverência. Né? Você pode até não gostar deles. Né? No seu interior, você tem o direito de não ser simpático a nenhum deles ou a qualquer outro padre. Mas você tem a obrigação moral e cristã de obedecê-los e de respeitá-los. Né? Talvez não pelo que eles são, né?
mas pelo sacerdócio que eles carregam. Eu digo isso não é querendo dizer que o Padre Leandro não é uma boa pessoa, pelo contrário, eu conheço tanto ele quanto o Padre Carlos e a experiência que eu tenho com eles é excelente. Né? Mas eu estou dizendo que nem sempre a gente vai encontrar padres santos como São João Maria Vianney. Às vezes a gente acha certos padres que são, digamos assim, são sucessores de Judas. Né? Os bispos são sucessores dos apóstolos e Judas era um apóstolo. Né? Aí, às vezes a gente encontra um outro que é um padre, um coordenador de coroinha, que é sucessor de Judas. Mas mesmo assim, a gente deve obediência, deve respeito, porque ele foi instituído pela igreja para estar ali. Ele foi instituído para a igreja. E o que eu tinha de falar para vocês é basicamente isso, né? Sempre tem em mente aquilo que diz lá no final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 20. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Essa é a promessa de Cristo para a sua igreja, é a promessa de Cristo para cada um de nós. Ele vai estar sempre conosco. Né? Por isso que a gente pode devotar uma obediência respeitosa a qualquer pastor da igreja, porque a gente sabe que, antes de tudo, quem está ali é o Cristo. Que ele prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Bem, como eu disse, é basicamente isso. E se alguém tiver alguma questão, podem, na total liberdade, né, podem perguntar, podem perguntar qualquer coisa, né, qualquer dúvida, qualquer fala que não ficou esclarecida, que eu vou fazer o esforço de tentar responder. Nenhuma, pelo jeito não tem nenhuma, né? Ou alguém tá tímido, às vezes fica um pouco tímido. Pronto, as perguntas que foram surgindo, né? Por exemplo, o que é a excomunhão, se um leigo poderia ser excomungado, né? Que eu estou vendo aqui no chat, eu já respondi no próprio corpo da minha fala. Então, Yuri, olha aí, meu quase xará, né? Meu nome é André Luiz, aí você é o Luiz André. Oi. Meu quase xará, obrigado, viu? Yuri, você que é o coordenador, né? Dê aí algum aviso, não sei se você vai ter algum aviso para os meninos, antes que a gente possa, né? Se não houver nenhuma pergunta, antes que a gente possa encerrar. Bom, eu só quero primeiramente agradecer ao seminarista André Luiz pela total disponibilidade e também por belas palavras que ele concedeu nesse momento, certo? Se tivesse todo mundo presencial, eu já ia pedir para todo mundo dar uma salva de palmas, mas como nós estamos virtualmente, só temos que agradecer, tá certo? Então, dá para dar, muito salva de palmas, só obrigado, ligar o André microfone. Luiz, por tudo. Olha, as palmas já estão no chat. Se vocês quiserem dar, pode. Então, eu agradeço muito pela participação, muito pelas palavras que o senhor nos concedeu neste domingo. Tá? Peço desculpas por algum imprevisto, alguma coisa que não saiu como planejado, tá? Uhum. Eu espero que a minha fala não tenha sido cansativa. Eu acho que vocês perceberam que eu, quando começo a falar, eu falo, e fica bem rápido, né? Porque é uma coisa minha mesmo. Eu espero que não tenha sido tão cansativo, né? E que eu não costumo, geralmente, como aqui não é uma formação com conteúdos próprios, eu não costumo usar slides, essas coisas, né? Eu prefiro esse contato, né? Olho a olho, a gente conversando e tirando dúvidas na hora, do que ficar aquela história de aula, né? Porque com certeza a maioria de vocês ainda estuda, né? Aí no domingo estudar de novo, aí ter como aula, então não é muito legal, né? Mas se fosse o caso de uma formação, de uma coisa assim com conteúdo, olha, igual a Luiz André, pronto, quando começa a falar não para.
Pois é, o nosso mal, né? Mas, como era um conteúdo um pouco mais assim de vivência, né? Mais de testemunho, de exortação, né? Eu achei que a gente daria para fazer assim. E desde já também me coloco à disposição de vocês, na medida dos meus compromissos, da minha agenda, né? O que eu puder ajudar vocês, eu estou à disposição. Pois, André, muito obrigado, tá certo? Foi muito ótimo, certo? É, esse seria o encontro, André, que eu pedi para fazer com o senhor hoje, é porque como era o dia de Santo Tarcísio, aí aproveitei, conversei com o senhor para poder nós acontecermos nesse domingo. Porque Sim, como se nós tivéssemos presencial, ia ser uma coisa mais significativa, entendeu? sim, sim. Mas, mesmo assim, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pela ação, muito obrigado por tudo, tá certo? Deus Nossa Senhora abençoe e proteja e guiando. Como diz Santo Inácio, tudo para a maior glória de Deus, né? E para encerrar, vamos encerrar com a oração hoje, que é o dia da Assunção da Virgem Maria. Aquela que não tinha pecado, nunca teve, né, por ser imaculada, subiu aos céus, não sofreu a corrupção da morte e subiu aos céus, foi arrebatada para estar junto do grande amor da sua vida, que é o seu Filho Jesus Cristo. Então, neste dia dessa solenidade tão grande da Virgem Santíssima assunta aos céus, vamos saudá-la com uma oração tão bonita, tão filial e tão antiga. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperanças, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei-nos, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.